As tralhas deles convidam. Olá, olá. Olá. Bem-vindos a mais um episódio das tralhas deles. Hoje estamos acompanhados, não é? Já perceberam, ou para quem tem imagem já percebeu com quem é que estamos, para quem não tem, aqui vai assim uma breve introdução. Adotou a Ellis, é talentoso e considerado por muitos um sex symbol. Gosta de jardinagem e fotografia. Fez parte dos Cosmic Joke e diz que o seu animal espiritual é o esquilo. Possivelmente, se lhe chamarem Joca, ainda hoje deve responder, suponho eu. Damos as boas-vindas ao Ivo Canelas. Olá, Bem-vindo. Ivo. Bem-vindo. Olá, obrigado. Olha, antes de mais, obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. desafio. Sim. Obrigado pelo convite. Acertámos na apresentação ou nem por isso? Sim. Tudo certinho, não é? Fomos buscar os... Só falta especificar que a Alice é uma cadela, para não pensarem que é uma criança. Já lá vamos. Lá mais à frente também já vais ter a oportunidade de nos contar um bocadinho essa história. Então, assim, para lançar aqui os dados para cima da mesa, a primeira pergunta que te fazemos é: quem é o Ivo Canelas, para além daquilo que é conhecido publicamente e que obviamente queiras e possas partilhar connosco, não é? Quem és tu, basicamente? Sabes, então, quem sou eu? E é aquela pergunta que era para ser muito simples, mas é um bocadinho complicada. Mas estou genérica tramada. Então, sabes o que eu gosto da minha profissão? É poder experimentar ou tentar entender outras pessoas e outras situações e outras circunstâncias que não são as minhas. Portanto, eu acima de tudo tenho uma enorme curiosidade pelo ser humano em geral e sei que tenho imensa empatia pelo outro. E essa é a minha, acho que é o que me define assim, no meu trabalho, na curiosidade do meu trabalho e na curiosidade pela espécie humana em geral. E por algum mobiliário também, não só a espécie humana. Mas acima de tudo acho que tenho muita curiosidade por tudo o que me rodeia. Tenho muito interesse em montes de coisas muito diferentes e ao mesmo tempo tenho a minha capa, a minha máscara, que sou uma pessoa reservada na sua essência, e com algum tímido QB, como são também a maior parte dos atores, quer dizer, a malta toda que normalmente que tu vês em cima de um palco, normalmente são sempre malta que estar em cima do palco é mais um ato de controlar o pânico do que um ato de exibicionismo. E pronto, portanto, eu acabo sempre por... Acho que aprendi que mais vale não revelar tudo muito, porque torna depois também mais difícil o meu trabalho. Porque, e mesmo assim, já acho que revelo imenso, e agora a pandemia também trouxe esta necessidade, como estávamos a falar um bocadinho, antes de começarmos a gravar, disto tudo pôs-nos a nós todos um bocadinho fora da nossa zona de conforto, que eu acho muito fixe, e obrigou-nos a todos a revelar-nos e a expor-nos um bocadinho mais, porque sim, e depois também por opção. Porque a forma como passámos a comunicar nestes últimos 6 meses, ou um ano já quase, não é? Daqui a pouco um ano, sim. Um ano, mudou muito. Se tu me dissesses em dezembro do ano passado que eu iria estar a fazer ia participar num podcast por semana, e estavas a gozar comigo. Nunca na minha vida, não é a minha praia. E aqui estou eu. Ou seja, este convite provavelmente do ano passado eu diria gentilmente que se calhar não. Só porque minha natureza assim o indicava, mas agora entendo que comunicamos de outra maneira e também aceito isso.
não é também assim uma coisa boa, até mesmo para o teu trabalho, porque acabas por falar Super, com tanta gente normal e super, normal, super. não é? E diferente, e acabas por ir beber coisas de epá, olha, está ali uma pessoa. Super, super, super. Acima de tudo, eu acho que, para mim, as redes sociais têm sido sempre virtuosas e não viciosas, ou não tenho, espero que não venha a experimentar muito o lado negativo das Uhum. redes. Tenho tido sempre, assim, contactos muito interessantes e só contactos muito positivos e até mesmo aqueles que são ou até mesmo a crítica tem sido positiva e construtiva, não tenho levado com os bullies, nem tenho levado com os cancels, nem tenho levado com essas coisas assim que eu acho que são menos interessantes, ou mesmo Isso nada também, isso interessantes. também se calhar tem um bocadinho a ver com a tua reserva, não é? Também como te reservas da tua vida Talvez, privada. talvez, sim, talvez. A malta acho que depois também aquilo que tu dás também é aquilo que recebes um bocado, Certo, portanto, sim, a malta também acho que também deixa-me estar acredito que seja sossegado. isso. Mas eu acho que é maravilhoso, ou seja, eu acho que é maravilhoso isto que nos tem acontecido a todos e a forma, tenho falado muito sobre isso, tenho pensado muito sobre isso, que é esta forma, antigamente nós separávamos muito mais o nosso lado profissional do lado pessoal, éramos muito mais reservados todos do nosso lado pessoal e de repente, e achávamos que foi assim que fomos educados, não é? Portanto, nós saímos para a rua, vamos trabalhar, vocês trabalham, como estavam a dizer há um bocado, na banca, provavelmente depois uma gravata, mas depois uma tábua, mas depois também tens o teu lado que se calhar antigamente era secreto e agora se calhar está mais exposto também consequentemente, o teu lado mais artístico e Certo. nós convencemos-nos que eu acho muita graça a ideia que tu disseste dos hobbies. Eu acho muito que convenceram-nos que os hobbies deviam ser o nosso sidekick. É uma coisa que nós fazemos para além de. Enquanto que eu cada vez mais acredito que os nossos hobbies são aquilo que nós realmente Que queremos nos definem. profundamente Sim. fazer. E aquilo que Exato. queremos e E, gostamos. e queremos e gostamos, e o resto é o que temos que fazer, às vezes, para. E eu tenho a sorte de ter cruzado as duas coisas, portanto, Que tenho a bom. sorte de estar numa profissão onde é o meu hobby, portanto, o meu hobby é a minha profissão. Sei muito bem o privilégio que isso é de não ter. Mas, por outro lado, também digo uma coisa, Sérgio, que eu também acho muito interessante e até tenho um profundo respeito por todos aqueles, e conheço bastantes músicos, particularmente, que têm as suas profissões durante o dia, que lhes pagam as rendas e são essenciais, Uhum. e que depois, nas horas extras, mais 5 ou 6, tocam numa orquestra, tocam numa banda, e também te digo que esse é malta que ainda acho que aprecia ainda mais essas horas, essas A menos horas que viagem. tem, Isso é e verdade. há essa viagem, e depois há um equilíbrio também humano muito mais interessante, ou seja, por exemplo, os meus psicotécnicos há 2000 anos atrás, deu qualquer coisa como advogado ou arquiteto, e eu segui ator. Mas hoje, em retrospectiva, também não tinha sido nada desinteressante ter feito, por exemplo, a disciplina de advogado ou de arquiteto, mais advogado, provavelmente. E isso teria-me dado toda uma outra bagagem intelectual e humana, também experiência humana, que hoje também me serviria para aquilo que faço hoje. Portanto, eu acho que estes percursos todos são sempre muito giros e a tradição, às vezes, que nós ainda não temos muito, de ter dois cursos, pode ser muito útil. Eu Não tive temos que que ser desenvolver só mais uma tarde coisa, não é? No de fundo, todo, porque não somos. porque não Nós somos, não é? normalmente não somos, normalmente nós somos várias e algumas delas contraditórias e isso, apesar de paradoxais, não deixa de fazer sentido, Certo. que é muito giro. Tu falaste do teu lado tímido e eu acho muita graça porque até comentei isso com o Sérgio no outro dia, que é o Sérgio também é na sua vida privada uma pessoa relativamente tímida e reservada. Eu sou Mas muito mais. quando sobe ao palco e Sim, agarra o microfone, saiam da frente. Já, sim, já é sei, já mesmo sei. isso. E É depois, e mesmo depois isso. tenho queixas. Então, mas tu no palco danças e mexes E e depois fazes e não sei não há nada disso quê. depois disso. E Acaba tipo o em espetáculo, só queres casa, dormir. sim, basicamente é isto. A minha vida, não é? Tipo, no palco Vocês vai estão a dar tudo. imaginar como o Mick Jagger deve ser chato em casa, deve ser chato. O gajo não pode Assim, ter a mesma energia gasta tudo em sempre. cima do palco. E o Sérgio dizia, pois no fundo nós acabamos, é um bocadinho uma persona, uma personagem, não é? Que nós, Uma parte de nós, uma sim, outra parte de nós, não é? Claro, sim, que claro, está ali, não é? Porque senão claro, seria aborrecido para quem vê, não é? Sim, tem que ser sempre uma claro. parte de nós para ser genuíno, não é? Mas é uma parte de nós que ali é que aparece, não é? E que nem Mas sabes eu muito acho bem que de isso onde. está, eu acho que é isso que está a mudar, ou seja, eu acho que é isso que eu sinto que essas partes agora estão nesta fase, nesta pandemia, que estão-se A juntar-se. a juntar-se. Eu acho que está essa separação que nós tínhamos claramente, o Sérgio, animal de palco, agarrado ao microfone,
ou Sérgio mais conservador, que a sua função assim o exige, a sua profissão assim o exige. Eu acho que é isso que está a mudar. E as próprias empresas, as corporações muito clássicas e conservadoras, estão cada vez mais a compreender que isso não é útil, e como o único objetivo da empresa é ter lucro, ponto, é importante que conseguir cada vez mais que o seu empregado, o seu funcionário, esteja livre de aplicar essa loucura que tu aplicas quando estás a cantar, de repente conseguires trazer também essa loucura e não seres mal visto por isso para a tua função, porque isso também pode trazer imensas mais-valias, não digo depois em cima da secretária a cantar, mas eu pagava se bilhete, fizer, pagava bilhete para ver. Mas se o fizeres e isso trouxer bons resultados à empresa e isso não questionar o teu trabalho, pode ser uma mais-valia, e cada vez mais as empresas estão flexíveis à procura disso. E vão buscar, as empresas cada vez mais procuram umas valências extra, não é? Porque hoje em dia também as entrevistas de trabalho são muito sobre como é que tu és fora do trabalho, não é? Porque tu, para trabalhar, eu tenho aqui a dizer que tiraste o curso, já fizeste isto, já fizeste o outro. Mas eu quero é conhecer-te efetivamente como pessoa que és e como é que isso pode trazer uma mais-valia para mim que te estou a empregar. E isso, felizmente, acho que está a alterar e cada vez está mais valor a isso, como tu estavas a dizer. É verdade. Vamos à infância. Vamos voltar a quando éramos pequeninos. Nós sabemos que recalquei tudo. Foram anos de terapia, não me lembro de nada, só tenho memória a partir dos 29. Então podes fazer como nos tribunais, quando vamos ao... A quinta emenda. Não, dizes, não me lembro. Pronto, o não me lembro está sempre certo. Já não me lembro, exato. Mas você disse ainda ontem, está aqui gravado, não sei. Não sei, nem sei, não pode ter sido eu. Mas estou cá eu para dar uma ajuda. Eu suspeito que a tua primeira vez num palco foi no Maria Matos, algures num sarau de judo. E a coisa não foi lá muito fixe, não correu lá muito bem. Aprendi uma grande lição. Mas continua, desculpa. Ia-te perguntar quando é que sentiste o verdadeiro chamamento para esta coisa dos palcos e das artes e sobretudo do teatro e o cinema. Certamente não há de ter sido no sarau de judo, nem no lip sync que fizeste algures num Star Wars, mas conta-nos lá como é que isso Mas no sarau de judo tenho uma coisa gira, porque eu era mesmo esperto no sarau de judo e eu era pai cinto amarelo, se tanto. E eu queria veio um gajo também de cinto amarelo ou cinto branco ter comigo, perguntar se eu queria lutar com ele. E disse não, porque eu queria lutar com os mais velhos, com os cintos mais agressivos, que era para dar uns showzaços. E então fiquei a chuchar no dedo, porque aquilo era um números impares, e então o cinturão branco lá fui lutar com outro miúdo qualquer que lutou com ele, e eu não tinha ninguém para com quem lutar, e pensei o sarau inteiro encostado ao fundo do palco, tipo, a tentar estar assim, tu vais descontraído aqui, era mesmo isto que eu queria estar a fazer, sabe? Ainda bem que não estou a lutar, fogo, não queria nada. Mas estou muito bem aqui no meu... Eu estou muito bem aqui, sozinho, de pé, o único que não está a lutar. Perdi uma bela lição aí. Às vezes o comboio só passa uma vez, não é? Mais vale dizer que sim. Se queres lutar, quer. Mas completamente. Não estás esperto, agarra a oportunidade que tens e depois daí passas por outra. Se vê, então, claro. Acho que foi para aí, acho que eu acordei para a representação, algures por volta dos 16, 17 anos. Eu havia na altura na RTP2, dava uma série de comentários muito loucos sobre um monte de coisas diferentes e davam filmes incríveis, mais antigos. Eu lembro-me de ver um documentário sobre o Lee Strasberg, que foi o professor da escola onde eu depois fui em Nova Iorque, e comecei a ver que a representação era algo que também se podia aprender, como qualquer outra disciplina. E ele tinha um método, que era o método dele, pois agora chama-se o método, mas depois é uma longa história, é um método como outros qualquer, e interessou-me à brava toda a metodologia que ele falava de aprendizagem sobre as tuas próprias experiências pessoais, mas depois também toda uma série de outros estímulos para o corpo. E eu lembro-me até hoje de um exemplo que ele dava sobre o que é a representação. Ele dizia que se o teu personagem tem que ter medo, não faças medo, ai que medo, não. Imagina um leão e concentra-te apenas em imaginar o leão. O medo surge depois. Ou seja, é a reação normal a estar ali leão, não é? É sempre a reação e nunca a ação. Ou aquela coisa que eu também já ouvi alguns tu falar sobre isso, que é
tu queres provocar uma coisa, não é? E estás a passar uma cena em que a pessoa tem que chorar, mas às vezes não é o chorar que é o que há de ser em princípio o mais óbvio. Tu tens é que fazer exatamente o contrário, é conter-te para não chorar, para passar uma determinada... Não sei se foi mais ou menos isto que se foi por aí, mas depende muito, por exemplo, eu acho que isso aplica-se muito bem ao sexo masculino, ou seja, e a todas as idiosincrasias do sexo masculino, ou seja, tu como ator, tu queres mostrar todas as ferramentas que tens, então morreu o teu cão, ok, então morreu o meu cão, vou chorar muito. Mas talvez se fores uma criança, isso pode ser um salto lógico. Mas se fores um adulto, e se fores um adulto onde haja outros adultos à volta, por exemplo, tu tens o mesmo impulso, a mesma dor, só que já tens a aculturação, já tens o peso toda a sociedade em cima, o que é ser homem, um homem não chora, etc, etc. Portanto, as circunstâncias culturais onde é que estás inserido, a tua idade, etc, vão determinar o que é que seria a tua reação correta. Mas mesmo dentro da reação correta, o que é giro é tu não decidires qual é que é a reação correta. É tu deixares que o teu corpo reaja e ficares surpreendido tu próprio com de onde é que aquilo saiu? O que é aquilo? E é isso que às vezes é interessante, mas depois há uma regra geral, quer dizer, as grandes dores normalmente são mudas. Quando o primeiro impacto, muitas vezes, é de zero. E depois, 3, 4 dias depois, aí desabas todo. Yeah. Mas encontrar às vezes o sítio onde tu tens a tua ferramenta a funcionar, o teu corpo está a reagir, mas agora tens que pôr em cima tudo o que é o teu know-how do que é ser homem, do que tipo de homem é, onde é que está inserido. Que tem, e tudo mais, não é? Yeah. E porque normalmente, então aí o que nós homens normalmente fazemos é reprimimos a emoção, e isso é igualmente interessante, ou até mais interessante, do que teres um ator a chorar muito, pronto, que pode ser incrivelmente interessante, obviamente. Não há uma solução. O que é giro é encontrar a solução que te surpreenda mais a ti, porque pode ser provavelmente a mais surpreendente para os outros também. E tu lá em pequenino também querias ouvi dizer que querias ser cantor. Foi isso que te levou a passar por uma banda também, aqui muito à semelhança do que faz aqui o Sérgio? Eu espero que o Sérgio cante melhor do que eu canto. E, assim, tu eras vocalista ou tocavas alguma coisa? Eu era vocalista, sim, para grande sofrimento da minha banda. Também só fazíamos covers, mas o meu problema, e é aqui que reporto o meu coração de esquilinho, é que o meu coração bate muito depressa e a minha noção rítmica aproxima-se mais da música de Costurica do que uma música que responde, que respeite qualquer tipo de ritmo. Ou seja, o que eu gosto da música de Costurica é que eles começam com pam, 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 e depois fazem pam, 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 e acabam sempre com 10 tempos à frente. Eu sou assim. Portanto, nós começávamos a mesma música, sabe? Eu adorava cantar o Creep. Era sempre o primeiro a acabar a música, não é? Mas assim, tipo uns bons 2 minutos antes. Pronto, então eu já fiz. Então, mas vocês ainda estão a tocar? Já espalhei a minha magia. Não, essa merda, pá, por favor. Então já acabei, vocês ainda estão aí a meio. Já. E depois acontecia uma coisa muito engraçada, que é como a minha sensibilidade inclina-se muito para a letra e para a história, fazia muita confusão aquela coisa de ficar a ideia pendurada e só poder cantar a seguir. Portanto, eu tinha que pôr a frase toda na mesma música, na mesma parte, porque senão ficar como And then I love you. Então, falta qualquer coisa. Não, então, mas ele só o you agora, vamos deixar. Pronto, tanto havia aí essa dificuldade de havia aí encaixar uns problemas que não deixavam. Que a banda era a Cosmic Joke, porque era mesmo a piada cósmica. Isso durou quanto tempo? 15 minutos cósmicos. Muito rápido. Muito bem. Foi a primeira música. Sim. Mas pronto. Foi a tentativa de fazer a primeira música. Exatamente. Tu és impecável, mas... obrigado, gostamos imenso, mas não voltes. Não desligues, não destelefones. Queres beber uns copos? Se quiseres beber uns copos, tudo bem. Se nos quiseres ir ver quando nós estivermos aí uma banda a sério, aparece. Exatamente. Sim, mas tens uma ligação porreira com a música, não é? Adoro música, passo o tempo todo a cantar, passo a minha vida toda a cantar. Como eu gostas muito de Bruce Springsteen, por exemplo. Adoro. Acho que é espetacular. Bruce Springsteen tem uma coisa fantástica que é, para além da música, que é uma música fixe, não é? Rock. A mensagem que ele passa em cada letra dele... É um letrista fantástico, é um letrista fantástico.
E não é um cantor genial, mas é uma voz fantástica. E depois o que eu gosto muito também eu gosto muito de vozes com limitações, gosto muito de vozes vozes imperfeitas. Então vais adorar o Sérgio, coitado, ele é um bocado limitado. Casa-se já, agarra a casa já. Pronto. Hoje vai dormir aqui no sofá. Não. Ou eu. Isso. É mais por aí, não, tu dormes ali no estúdio. No estúdio, dei um mini estúdio. Vocês nunca viram, capaz de gostar, Sérgio, há um vídeo do Bruce Springsteen e E Street Band no YouTube, num concerto na Alemanha, procura Bruce Springsteen in Germany. Os gajos cantam, como não sei se sabes, mas ele é dos mais exigentes com a banda dele, portanto, tu vais ensaiar meses com ele, porque ele tem um repertório. Então, tu, como instrumentista da banda da E Street Band, tens que ter na tua cabeça, pronto, 60 a 70 temas, não só dele, como de variadíssimas outras bandas, porque as pessoas podem pedir. E os concertos dele têm 3, 4 horas. Porque as pessoas pedem e ele vai, pessoal, bora lá cantar esta. Então há uma música que lhe pedem, que ele diz, não canta essa merda desde que tinha 16 anos, e começa, e ele sabe a letra de cor, sabe a música de cor, e começa a ensinar ao vivo, num estádio, e começa papi, papi, papá, e depois começa a tentar com a guitarra. E o Steve Van Zandt, que é o gajo da guitarra, diz, não, olha a voz, é muito alto. E ele tenta, não, isto é bom. E começa, não, desculpa, estou overachiever. Troca a guitarra, baixa 2 tons. Não, ok, acerta o tom. O público espera a curtir. Ele a montar a música, pá. Depois vira-se para os metais e começa, ok, pessoal, pá, aqui, cá, com cá. E o pessoal começa, todos coxos. E depois o piano pá, e em... Eu não quero exagerar, mas em 7, 8 minutos ele põe toda a gente a tocar e ao fim logo estou a tocar a música perfeita. É brutal. Desculpa. Não, sim, que ninguém sabia a música e acabou por tocar a música. Incrível. O gajo é um músico extraordinário e a capacidade como performer, tens a segurança de estares a fazer ao vivo com o risco de estampares e estampando-se aos bocadinhos até deixar de estampar, contraria muito e volta um bocadinho ao início da nossa conversa, quer dizer, que é esta ideia de apresentar o produto final perfeito versus a ideia que é a ideia que eu acho que estamos a viver agora, que é a ideia de podermos mostrar ao vivo o produto a ser construído com todos os erros e imperfeições até chegar a um final bem conseguido, que é muito giro. Sim, eu também, algumas vezes falamos sobre os espetáculos, aqueles espetáculos que estão todos montados, não é? Que basicamente, tipo, uma Beyoncé, uma Madonna, aquilo está milimétrico, não é? Ali não há lugar a falha, não é? Tudo. Muitas coisas gravadas por baixo, portanto aquilo é tipo certinho. Epá, esse tipo de espetáculos são espetáculos que não me... Pronto, é uma máquina. Eu vi, não é orgânico, não é? Não é. Eu vi o Damien Rice, não sei se gostam. Viram no Coliseu, ele tocou cá o ano passado, veio sozinho. E ele, assim, a 3/4 do espetáculo, ouve-se, ele fazia umas pausas, era só ele, neste monte de pedais, instrumentos, o gajo toca várias coisas, é assim, música extraordinária, eu adoro. E a da altura, há ali uma pausa, um silêncio, e alguém diz, "Yo, let me sing with you", assim, em inglês portuguesado, e ele para e pergunta, "Do you know what I'm saying?" Ele diz, sim, pausa, então anda. Não faz ideia. Vem um miúdo sabia a letra toda da música de cor, afina dérrimo, dá um showzaço os dois, mas podia ter corrido muito mal. Muito mal. Mas isso é que é incrível, porque, pronto, de certeza que já correu muito mal algumas vezes, mas não correndo, é genial. É genial. E normalmente são esses momentos que ficam para contar, porque os concertos normais, enfim, é chapa 13 e é fixe. E as pessoas acabam por se identificar ainda mais com o artista, não é? Com aquela pessoa que está ali em palco. Porque humaniza a coisa, não é? Porque as pessoas endeusam como a ti, não é? És ator, aparece na novela, na televisão, nos filmes, no teatro, tu és endeusado, porque este gajo é um gajo... Endeusado é capaz, é um exagero aqui em Portugal, mas agrada-me a ideia. ter a mão sobre o futuro, não é? Tipo Maradona. Coitado. Exato, por causa do documentário dele, foi lindo aquele documentário. Qual deles? O que passou na TV? Deu agora, na TV. Desculpa, até foi ontem, acho que foi no Odisseia. Um documentário assim muito louco, eu não fazia ideia, não percebi nada. Sobre a ida a Nápoles? Tudo, portanto, a carreira toda, com passagem em Nápoles, lá os tifosi, não é? Que é
que é o nome que se dá à equipa italiana, não é? Tifosi, é assim, não é? Torcida. É a equipa ou é a torcida? Obrigado, eu também estou a dizer com quem não percebo. A claque, exato. Pá, interessantíssimo, realmente que máquina. E depois paradoxal e complexo. Sim, nós vimos vimos um da Netflix, mais sobre a última parte agora já como treinador, não é? Já sim, no México, ele foi para o México treinar, ainda teve um sucesso enorme lá numa equipa que estava. E vimos o da TVI também. Olha, já que estamos assim no internacional, a partir do momento em que sentiste que, ok, e esta coisa de ser ator pode-se aprender, como se aprendem outras coisas, foi aí que achaste que fazer formação lá fora, até por teres sentido que com esse documentário que viste e com tudo o que te entusiasmou, sentiste que era a altura para procurares a escola certa e então foste para Nova Iorque. Fala-nos um bocadinho sobre isso e um bocadinho sobre a tua relação de amor-ódio com aquela cidade, que acho que é um bocadinho o sentimento que todos acabamos por ter, que aquilo pode ser muito bom de um ponto de vista, mas pode ser muito agridoce também, não é? É uma cidade um bocadinho como algodão doce. Tu dás uma dentada e aquilo desaparece. Estás sempre é uma cidade que te alucina e põe-te o coração a bater muito depressa sempre. Tens sempre uma sensação. Para ti é tramado, tu já és acelerado. E já sou acelerado e pode ser muito desgastante no sentido em que estás sempre atrasado. Quer dizer, é aquela coisa, tu logo à noite, o que é que vais ver? Vais ver o Leonard Cohen, o Lou Reed, a Laurie Anderson, quer dizer, tipo, não consigo acompanhar, não consegues acompanhar. É uma cidade que tens de fazer assim um belo manguito à cidade, muitas vezes, dizer, vai-te fazer a cidade, deixa-me dormir descansar, volta amanhã. Porque a cidade agora preciso descansar um bocadinho, não é? Mas completamente. Depois no seu quando uma pessoa também baixa as expectativas e é realmente tem uma loucura saudável, extraordinária, um dinamismo incrível e é uma cidade também endeusada e mistificada porque porque ninguém é de lá na realidade, a cidade deve ter, não sei, mas quer dizer, a maior parte das pessoas que eu conheci não são de lá, ou são da América em geral, ou são do mundo em geral, portanto nunca conheci para aí 2 ou 3 verdadeiros nova-iorquinos de lá, e para mim é uma cidade cheia de expectativas e toda a gente está cheia de expectativas e cheia de sonhos, e depois o lado mais negro da cidade. Desculpa interromper, ias um bocadinho à procura desse lado também, desse sonho americano, não é? Claro, ok, aqui tudo é possível. Claro, e de alguma forma, tu sentes que estás num sítio em que se acertares em alguma coisa importante, aquilo tem repercussões muito rápidas, mas também pode ser que não. Eu acho que também pode ser que não. Acima de tudo é uma cidade que te põe constantemente em altas, com a adrenalina em alta e depois é difícil gerir essa energia. Mas é absolutamente genial e com uma liberdade incrível. Os lados mais interessantes acabam por ser, como dizia uma amiga minha, o problema não é a cidade, o problema são as pessoas, não é Lima nem é o caso, quer dizer, não tive muito mais experiências, mas há um lado que me chateava muito, que era o lado do loser or winner, quer dizer que toda a gente tem que estar constantemente a transmitir-te uma ideia de sucesso, por mais insucesso que tenham. Mas isso uma vez mais, e voltando outra vez ao início da conversa, é muito giro, as redes digitais, as redes sociais, perdão, trouxeram uma coisa que é, antigamente, há 10, 15 anos atrás, tu podias fingir que tinhas muito sucesso e era difícil de verificar. Hoje em dia, com as redes sociais, não dá para disfarçar. Não dá para disfarçar, que por mais fotografias que tu ponhas com o sorriso não sei o quê, a dizer que estás a fazer não sei o quê, eu faço um search e vou logo perceber que, essa palmeira nem é verdadeira, é plástica. Portanto, é muito fácil detectar os pés de barro hoje em dia. Portanto, isso também é uma mais-valia, porque também tornou a cidade mais calma. Está tudo bem, estás desempregado, também eu, que é normal. Não precisas estar a dizer que fizeste 28 coisas ontem, que eu sei que nem que levantaste antes das 3. Estás a ver? Tu viveste lá quanto tempo? Eu vivi lá no início, porque fui para lá em 2000, cheguei lá em 2001, estive lá sempre montes de vezes faseadas, portanto acho que o tempo, 2 anos da primeira vez, depois meio ano, e depois continuei a voltar lá várias vezes ao longo dos anos, portanto normalmente eu ia para lá em janeiro, ficava lá 2, 3 meses, e pronto, portanto, muitas vezes.
Tens saudades dessa cidade? Assim, Ou de sim, viajar não. no Ou geral? seja, adoro a cidade, tenho lá muitos amigos, quero lá voltar sempre que puder. A pandemia alterou muitas coisas. A pandemia trouxe-me também uma série de coisas mais locais. Como é que eu ia te explicar isto? Há qualquer coisa agora que me Foi olhar para interessa de dentro. outra Olhar para forma. dentro um bocadinho, não é? Isso eu sempre olhei muito, mas não sei explicar. Há qualquer coisa que uma sensação qualquer diferente, não está completamente consumada em mim, que há qualquer coisa que tu podes fazer aqui, seja lá onde aqui for, que é um bocadinho como António Variações entre Braga e Nova Iorque. Ou seja, que eu era muito futurista nisso também, quer dizer, eu ia a Nova Iorque e depois voltava para Braga, depois ia para Lisboa, e eu acho que às vezes inclinei muito para Nova Iorque e esqueci-me de Braga, sabes? E agora estou mais acordado com o Braga, não sei explicar. E tenho Nova Iorque em mim completamente, as experiências acompanham-nos para a vida. Eu adoro Nova Iorque. Sim, Fantástico. só fui uma vez, Yeah. mas pronto. Foi curto para mim, eu queria fazer muitas coisas e pronto, e não deu para tudo. É uma cidade que vale a pena ir, mas acho que é uma cidade que é fixe ir assim, ou seja, é fixe ir 5 dias Sim, e foi o depois caso. voltares ali a um ano, mais 2 semanas, e depois Nós fomos, já me cansativo. nós fomos junto ao Natal e depois havia uma série de coisas. Não fomos junto ao Natal, Fomos no Natal, yeah. Na verdade passámos lá o passar Natal, sim. E há 2 anos. E só que havia montes de coisas fechadas, museus, e eu queria imenso ter ido ao MoMA, pronto, enfim. Mas sei de lá votar, se tudo correr bem. Yeah. Olha, de todos os teus trabalhos e personagens, que já são algumas, quer em televisão, quer em cinema, e alguns bem marcantes, tipo o Joca dos Fura-Vidas, o Riscos. Eu era super fã do Afonso da Liberdade 21, eu gostava imenso da série, imenso. Zona J, Alice, Call Girl, enfim, Mistérios da Estrada de Cinta e so on, por aí fora. Tens algum carinho especial por algum deles? E não vale dizer que o último bebê é sempre aquele mais fixe. É verdade, mas essa é um bocadinho verdade. Mas eu assim, algumas coisas gostava de fazer, mas assim, a última coisa que fiz em televisão foi o Sul. Uma série, não foi o que eu fiz, mas uma das últimas que fiz é uma série realizada pelo Ivo Ferreira e está no HBO Portugal. E se não viram, vale mesmo a pena ver. Aquilo é muito bem filmado, a banda sonora é incrível, a fotografia é incrível, as atores são incríveis e a série toda. Tem vários protagonistas, o Adriano Luz diria que é assim o protagonista, e tens o Afonso Pimentel, tens o Nuno Lopes, o Afonso Pimentel foi meu colega na escola. Foi, que gosto muito do Afonso. Ele é eu gosto muito dele também. É muito fixe, muito sweet. E assim, eu fiz um personagem que me deu imenso gosto de fazer, acima de tudo pela liberdade que o Ivo Ferreira deu nas filmagens, em espaço de improvisação, em espaço de construção e reconstrução do texto, era um bispo de uma igreja, destas igrejas alternativas, pronto, e estilo Reino de Deus. universal, assim, exatamente, e o personagem falava português do Brasil, e deu-me imenso gozo com o personagem, assim, um bicho que eu achei interessante de fazer. Então pronto, já temos programinha para hoje. E destes trabalhos todos saíram assim personagens e frases tipo que marcaram do género: estás fodido, estás tão fodido. Praticamente todas as manhãs quando falamos. Tu gostas, é o teu palavrão, provavelmente. É o teu palavrão favorito ou gostas assim, tens algum de eleição? É porque eu tenho um de eleição, por acaso. Qual é o teu favorito? Eu acho que um foda-se assim de boca cheia eu gosto do foda-se com caralho. O combo foda-se com, mas não é com, foda-se com caralho. É com caralho, gosto muito dos e a pessoa diz aquilo, não é? E limpa, tipo... parece que limpa, não é? É muito bom, é muito saudável, deita tudo cá para fora. Está provado que tu reduzes os teus níveis, consegues aumentar a tua tolerância à dor com palavrões, baixas ali a energia, é muito catártico e libertador. Recomendo vivamente. Eu gosto muito de uma que enche a boca e ai meu Deus. Puta, que é aquele que é mesmo. Ai, Jesus. Mas aí eu gosto sempre dos comes, puta do caralho. Fazer a junção. Cabrão da merda. Aproveitas tudo numa frase.
E limpa mais, não é? Acaba por aliviar muito mais. Limpa mais. Sim. Sim, eu, por exemplo, enfim, até em algumas situações em que, sobretudo às vezes no trabalho, em contexto só de colegas, não é? Obviamente a pessoa está ali estressada com coisas e problemas para resolver e não sei o quê. E a mim alivia-me bastante, não é? Não é muito fixe, não é? A malta, uma menina, não deve, não sei o quê, pá, mas... Não, deve. Mas aquilo, deve. sim, Especialmente aquilo uma menina, exatamente por acharem que não deve. alivia. Ainda faz mais sentido dizer, mais não é? sentido, exatamente. Olha, falámos há pouco também das viagens, sabemos que é uma das coisas que gostas de fazer e há pouco tempo fizeste uma assim porreira com o teu irmão, acho eu, e com o teu pai à Nova Zelândia, de bicicleta, não foi? Fizeram montes de quilómetros de bicicleta. 1600? Acho que foram oficialmente 1300, mas uma pessoa gosta de exagerar e dizer 1600. Que é para ficar mais bonito, não é? Não, eu acho que como se 1300 como fosse pouco. 1300, exato. Não vamos dizer 1300, que 1300 é uma cagada. Vamos fazer 1600. Exato, overachiever alert, overachiever. Não, eu acho que o objetivo era 1600, mas tivemos ali um percalço e tivemos que fazer 300 de carro, uma coisa assim parecida, e ficaram 1300, mas eu retomo sempre 1600, que é mais importante, mas tens razão, não tinha pensado nisso como se 1300 fossem. Fosse uma coisa para foi incrível, foi incrível. Uma viagem de sonho do meu pai, foi ele que organizou tudo, eu era para ir com um amigo, mas depois o amigo não pôde ir, então ele depois perguntou ao meu irmão se ele podia ir, o meu irmão disse que podia ir, eu achava que não podia ir, porque era um mês de viagem, e depois lá consegui, tive sorte, tive assim uma malta assim, que quem estava a trabalhar que foram incríveis e que me permitiram fazer o trabalho que eu tinha que fazer antes, deixar já feito, e libertaram-me durante um mês, e foi absolutamente extraordinária, uma viagem para a vida, foi assim incrível, bicicleta na Nova Zelândia, com o meu pai e com o meu irmão, foi assim incrível, uma aproximação incrível do ponto de vista familiar. E de conhecimento, incrível, desafiante ao mesmo tempo, estas coisas da pandemia, estarmos todos juntos durante muito tempo também nos põe todos assim um bocadinho on edge, mas ao mesmo tempo, pronto, a malta percebe exatamente o quanto gostam uns dos outros e ultrapassa essas coisas, esses desafios. Isso é muito engraçado. E ao mesmo tempo ficamos a conhecer-nos todos infinitamente melhor para o bem e para o mal. Sim, isso é uma coisa engraçada. Olha, e a jardinagem também faz parte aí dos teus... Gosto muito. Nós também, olha, como podes ver, sim, temos aqui... coisas secas. Nós tentámos... Isso é alecrim, não é? Alfazema, boa. Nós tentámos as aromáticas e morreram todas. A única coisa que resiste é uma oliveirinha pequena lá fora. Recomendo então catos ou suculentas para vocês. Sim. Os catos é fixe porque só têm que pôr 2 gotas cada 15 dias. Pronto, e é mesmo 2 perfeito. gotas. É abandoná-las e elas esporadicamente. É que as plantas, depois há sempre aquela coisa que, mas põe água a mais ou se põe água a menos, elas morrem pelas duas razões, não é? É stress, aquilo cria-me stress. É com mais pessoas. Certo. É verdade, temos de ter sempre o copo na quantidade certa, não é? Olha, por falar mais nisso, e menos vai ser mal, Pronto. Exatamente, aí está. E a fotografia, como é que apareceu? Estás com uma exposição, não é? Nas galerias em Loures? Nem quero acreditar, nunca pensei. Foi assim um convite incrível da Cláudia Cimenta, da curadora lá das galerias de Loures, que viu fotos minhas no Instagram, começou a achar interessante e convidou-me e acabámos por expor 30 fotografias em tamanho grande, está lá até 27 de fevereiro. Nós ainda não fomos ver, mas vamos. Vale a pena, aquilo é muito giro, vê-se muito bem, levas de carro, estacionas bem, aquilo está vazio, porque é uma galeria, porque é uma pandemia e o espaço é grande. Primeiro por ser uma galeria, não é? As galerias, ninguém lá vai, não é? Ponto. E eu confesso que também é um universo que eu sou um pouco sensível, eu só nunca fui educado nesse sentido das artes plásticas, das artes visuais, só agora é que começo a desenvolver um bocadinho mais essa minha sensibilidade. Eu também sou um péssimo frequentador desses espaços, portanto, contra mim falo. Mas é um espaço muito agradável, porque acho que ficou super elegante aquilo tudo, e as fotos, a malta tem gostado. Tu fotografas essencialmente a preto e branco, não é? Sim, quer dizer, acho que a cada 30 de preto e branco eu gosto de pôr uma cores. Das minhas cores, eu vi uma vez uma coisa engraçada que era
A maneira como tu sincronizas a tua televisão, a cor da tua televisão é reveladora do teu estado de saúde mental. E então eu acho que para me resguardar, não mostro as minhas cores. Meu Deus, porque eu adoro cores saturadas, adoro cores hiperestéricas, adoro cores tipo aqueles laranjas bué berrantes. Yes, vermelho México, verde de Puerto Rico, e como se estivesse a ver tudo filmado pela TVI, que ainda é assim mais mais vivo, fica mais vivo, não é? E uma cena, pronto, aproveitar para deixar, porque nós no final de cada episódio deixamos sempre uma sugestão, eu vou deixá-la aproveitar, deixo-a já agora, portanto vão ver a exposição do Ivo até final de fevereiro do próximo ano, dizer que não se paga nada, que é uma coisa boa, não é? Livre. Mas se porventura estiverem interessados em adquirir alguma obra, esse valor reverte para o Conselho Português dos Refugiados, o que também é uma cena... O protocolo não está completamente estabelecido ainda, vamos agora dia 15 de dezembro, mas portanto o Centro de Apoio aos Refugiados do Conselho de Loures é um centro interessantíssimo, onde eles recebem, portanto, refugiados, pedidos de refugiados, pedidos de asilo, e depois inserem-nos nos vários centros que têm e criaram uma creche, que é uma coisa muito louca. Quando criaram o centro há 12 anos atrás, perguntaram à população local que equipamento é que lhes faria falta. E a população disse que era uma creche. Então construíram uma creche, ou seja, não foi introduzido um espaço de uma forma impositiva, e foi, portanto, pedido o apoio da população local, porque muitas vezes o que acontece neste espaço é que a população local retrai-se com medo ou com estranheza de quem é que são estas pessoas, e então tens serviço de voluntariado, tens pessoas lá a trabalhar, e então a inclusão foi feita de uma forma muito serena, e tem sido um grande exemplo dessa inclusão. E então isto reverterá a favor do Centro de Apoio aos Refugiados, do Conselho de Loures, e com um protocolo no ângulo da fotografia, onde estamos a desenvolver uma ideia que eu acho muito gira, que era trabalhar com malta local, jovens locais de voluntariado, que acompanham os refugiados, e depois é um projeto que ainda está assim um bocadinho, não completamente definido, mas basicamente passa pela ideia de olharmos uns para os outros, olhos nos olhos, e reconhecermos as nossas diferenças, ou seja, tens um indivíduo de raça branca português ou de raça negra português, e tens um indivíduo asiático, não interessa de onde, diferente. E se nós nos pusermos frente a frente a fotografar retratos um do outro, isto obriga-nos a olhar em grande pormenor, com a desculpa da máquina, e isso depois permite-nos fazer um exercício que mas o teu cabelo é diferente do meu, e receberes a resposta igual, mas o teu também é diferente do meu. O teu é igualmente esquisito. Não é o meu que é diferente, então o teu é que é diferente. São todos diferentes, e depois na sua gênese, ou seja, somos todos esquisitos, ou todos iguais, ou todos igualmente normais. E eu acho que a seguir à sensação da estranheza vem a sensação de, pronto, já reparei que é diferente e agora já deixei de reparar. E então é um projeto de tentativa de inclusão e de aproximação através da fotografia, para ver se treinamos desde cedo, da mesma forma que uma creche. De repente eu não tive acesso a outras raças, a outras etnias, a outras culturas, então tem realidade. Nós éramos nas minhas turmas, primeiro, segundo, terceiro, quarta classe, éramos todos brancos. Todos. Eu tive sorte, porque eu como cresci na Amadora, tínhamos ali uma mescla, e eu acho que para mim foi fantástico. Eu acho que foi só trouxe experiências boas para mim, não... Claro. Umas melhores que outras, mas fez-me crescer. Mas eu também tive experiências umas melhores que outras com os meus amigos de raça branca. Portanto, é igual. Ou seja, o que é interessante é a normalização e a banalização. A normalização de cruzares com a cidade. Lisboa é tida como uma cidade cosmopolita, mas na gênese, na sua essência, é cosmopolita QB, porque depois tu vais ver como os bairros estão segmentados. Sim, está e tudo como separado, não há, é verdade. Pronto, é toda uma outra conversa. Olha, e como é que apareceu? Não podemos não falar da Elis, não é? E como estávamos, e no início falámos sobre isso, não é um ser humano, não é? Pronto. Estamos a falar de uma cadela. E é estranha, não é ser humano, é uma cadela linda de morrer. Como é que isso aconteceu? Foste buscá-la ao cantinho da Milu, assim do nada? Acordaste um dia e pensaste, olha, é hoje. Vou lá, Sim, não, ou seja, sempre, já há muito tempo dizia que gostava de ter, e depois na antiga vida real as coisas metiam-se sempre todas assim no caminho, e nunca nada faz muito sentido, nunca é o tempo certo, e nunca nada dá. E a pandemia, pronto, trouxe-me
a clareza de raciocínio de, olha, isto aqui, como tu podes ver, como nós já sabíamos, mas como esquecemos, porque é assim, isto passa tudo a correr e nada é garantido, lá. E então comecei a ver o site, o Adota-me, e encontrei uma noite, fiz várias tentativas de ver vários cães, até encontrar uma noite a Elis, que na altura chamava-se Inca, se não estou em erro, e ainda bebezinha, com 1 mês e meio, e mandei logo um e-mail com carta de intenções, e 2 dias depois fui lá vê-la, fizemos casting um ao outro, porque vocês têm animais, vocês não têm animais. Agora não. O Sérgio já teve. Pronto, tu sabes que há assim uma coisa de casting, não é? Que ele tem que te escolher, tu tens que escolhê-la, não pode ser aquilo que tu queres. Tem que ver a química entre os dois. E é mais ela que decide, ou ele que decide se vem ter contigo ou não vem ter contigo, pronto. E ela era aquela que estava machucada pelos outros irmãos todos altamente histéricos. Tinham-me dito que era fixe ter uma cadela em vez de um cão, que era tudo mais ou menos. Eu tive um cão quando era miúdo. E então, quando fui para a cadela, e ela estava assim esmagadinha pelos outros todos, e eu afastei os outros todos, e depois pulou assim ao meu colo, pumba, disse: já foste. E levei. Se eu tivesse a mínima dúvida, deixei de a ter, todas e mais algumas. E fomos para casa nesse dia, e nessa noite ela ficou a dormir. Eu disse: os primeiros dias vai ser complicado, que ela vai estranhar o Catano. Ela deitou-se ao meu colo e agradeceu piamente, finalmente, uma casa com sossego, e é genial. Ela já está com quanto? Já agora a fazer agora 7 meses e meio. Sim, se foi agora durante a pandemia, sim, tem meses ainda. Os bichos são fantásticos. E ela porta-se bem ou é assim meio doidona? É como eu. Boa. Então a coisa está fixe, olha. Estamos bem um para o outro. Mas dizem que muitas vezes os animais, os cães mais... Eu sou mais uma pessoa de cães do que de gatos. Os cães acabam muito por refletir também a personalidade do... Eu acho que o tempo é natural, porque se eles tivessem mais cães, havia nas espécies, elas seriam mais em contato com a sua própria espécie, assim de repente há muito em contato connosco e acaba por... portanto é natural que acabe por absorver, mas sim, eu faço muito exercício quando tu vês os cães com os donos da rua e dizem, são mesmo parecidos. Este cão é mesmo daquele dono. Uau, é só podia ser não, foi o vizinho que estou só a passear com o vizinho que eles não podiam. Exato. Obrigada, valeu. Olha, não podemos, estamos quase a acabar, pronto, a conversa está ótima, mas estamos... E por nós continuamos aqui. Sim, era tipo, na boa. Mas não podemos não falar sobre a peça com a qual ainda estás em cena, não é? Em termos profissionais, todas as coisas maravilhosas do Duncan Macmillan. Nós tivemos a oportunidade de ver, como estávamos a falar ainda há pouco, logo em janeiro de 2019, e eu não ia sem grande expectativa sobre... Já tinha lido algumas coisas, mas ia sem grande expectativa. Nós até temos guardados os papelinhos. Sim, eu já vou buscar enquanto vocês ficarem um bocadinho a conversar. E para mim foi mesmo super especial, porque tratou temas que me são muito familiares e muito próximos. E eu na peça consegui rir, consegui ficar comovida, consegui chorar. E saímos de lá mesmo a pensar, porra, isto... A vida pode ser tão boa. Às vezes é uma merda, mas pode ser tão boa. E isso em simultânea que é incrível, quer dizer, essa noção da simultaneidade. Porquê que achas que a peça está a ser o sucesso estrondoso que... Porque é um texto magnificamente bem escrito. Ou seja, primeiro, é um texto escrito pelo Duncan Macmillan, em parceria com o Jonathan Doe. Portanto, e foi, se eu não estou em erro, eles trabalharam aquilo no Fringe Festival, e ele também estava a dar um workshop de escrita, e ele pediu também aos seus alunos para participar com coisas maravilhosas deles. Há ali uma noção de humanidade que eu acho difícil de vir só de uma pessoa. Há ali uma abrangência que são várias pessoas, várias cabeças a contribuir. Dificilmente acharia que alguém conseguisse pensar aquilo tudo, aquelas frases todas. Não. O facto de também teres o Jonathan Doe, ator, logo de raiz a trabalhar o material, fez com que várias vezes o Duncan Macmillan fizesse reescrita e voltasse atrás e corrigisse coisas, porque aquilo é uma máquina de teatro experimentada. Portanto, quando tu compras o livro, já vens com didascálias e dicas e sugestões de que o Jonathan fazia isto, porque aquilo há uma grande dose de improviso e de alguma dose de interação com o público. E então aquilo vem experimentado, de ele fazia isto, fazia aquilo, quando ele fazia assim, ele fazia assado, dá-te uma série de possibilidades, nenhuma fechada, mas várias possibilidades. Isto para mim, é assim, aquilo é de uma aparente simplicidade, mas é uma máquina excelentemente escrita e
já muito experimentada e revista. Portanto, quando chega às tuas mãos ou às mãos de um ator, aquilo já vem é uma caixinha que já lhe limparam as arestas todas, ou grande parte, as soluções estão lá quase todas, estão pensadas e experimentadas. Isto não é comum. Pronto, portanto, este para mim é a primeira coisa. Depois, a peça já foi um sucesso antes da pandemia e é um sucesso em vários pontos do mundo, porque isto é feito várias daquelas peças que muitas pessoas fazem. E depois, a adaptação, modéstia à parte, também correu muito bem. A tradução musical, a adaptação musical do Duncan na liberdade completa e por aí propõe que isto deve ser adaptado à realidade de um país, portanto não é uma história sobre a Inglaterra, é uma história passada para português, com a realidade portuguesa, com as músicas que tocam naquela altura, nas referências daquela altura, e aí correu muito bem a parte da adaptação musical. Fiz ali 200 playlists até acertar naquela e acho que pronto, é uma playlist incrível, pelo feedback que tenho. Pronto. Depois, o facto da pandemia ter acertado, o que é que tornou a peça ainda mais relevante? Quando nós estreámos, eu fiquei surpreendido pelo feedback e partilha das pessoas e pela proximidade do tema. Ou seja, senti que quando estreámos aquilo, eu no início tinha pudor em falar sobre suicídio, depressão, não, achava que ia afugentar as pessoas. Mas é como tu disseste, aquilo, levas um morro no estômago, levas festas no lombo, levas abraços, saltas, ris, choras, tem mil coisas. Não sais lá nem... As emoções todas. Mas o resultado é uau, e não é... Sim, não saímos de lá deprimidos, não é? Antes pelo contrário, saímos com uma sensação de bora lá aproveitar, não é? Mas sem ser cor-de-rosa e sem apresentar as respostas todas. E as respostas que apresenta... É uma coisa real, não é? Não é aquela coisa do livro não é cor-de-rosa, não é popcorn. Na minha opinião, na sua enorme aparente simplicidade, é profundamente profunda, passa a expressão. Pronto, eu fiquei surpreendido com o feedback logo na altura e fiquei surpreendido em encontrar um público já maduro o suficiente e com vontade de ouvir falar sobre doença mental, suicídio, etc. Isto surpreendeu-me. E depois surpreendeu-me também a proximidade do tema a toda a gente. Ou seja, e uma vez mais voltamos à forma como o texto está construído, que é uma forma de pontos arquétipos e momentos emblemáticos que são quase os nossos todos da humanidade, se não é este é aquele, se não é a tua professora que marcou, é o teu namorado não sei o quê, é a tua mãe que não sei o que mais, são coisas, eu também, eu tenho sempre as pessoas a dizer, eu também. É tipo a vida a acontecer como ela própria, é coisas assim. muito normais da vida, muito normais. Depois, portanto, encontrei uma sociedade ou um público disposto a ouvir falar sobre o assunto e disposto a revelar também o quão próximo esse assunto era. Se a experiência de suicídio não lhes tocava absolutamente diretamente, tinham alguém a quem tinha tocado, se não fosse alguém direto, era alguém de alguém. Aquela regra das 6 pessoas, que estás sempre perto de alguém a 6 pessoas. Portanto, tens sempre alguém... a toda a gente em 6 pessoas de qualquer parte do mundo, não é? Portanto, e de repente, com a pandemia, e nós hesitámos muito em voltar a fazer com a pandemia, pós-pandemia, porque tivemos que adaptar o espetáculo a todas as regras da DGS. Nós já nos questionámos sobre nós isso. Nós ontem, quando estivemos a ver a peça, e vimos a peça em tempos normais, não é? Vocês deixem-se estar que eu volto em 2 minutinhos, está bem? Vou só ali buscar uma coisa. Volta. E quando vimos a peça é muito de toque, e muito de aproximação, e muito de interação com o público, o que acaba também por... Para além do que tu estavas a dizer do texto ser muito... As pessoas ouvem o texto e é fácil se identificarem como está escrito e também com os temas que são e da forma como o tema vai sendo levado ao longo da peça, não é? Mas para além disso, como há o contacto e há aquela interação muito com o público com esta questão da pandemia, complica alguma coisa o desenrolar da peça, não? E deito os lados, você ficaste com os lados. Sim. Tão fixe. E eu fiquei com esta. Dizem que a gente tem 13, a sensação de calma. Que fantástico. Eu quando Sabes vi, eu vou ter que ler isto tudo. Ele a panicar já, eu quero quando dizes o número, a sensação de calma que segue a constatação de estar metido em sarilhos, mas que já não há nada a fazer em relação a isso. Eu percebo tão bem, Sérgio Velásquez, se me chegassem a um espetáculo, passassem para tal, eu vou-se lixar, eu não quero, nós somos muito, a nossa cultura, a nossa timidez e tapa-nos um bocadinho, não temos o hábito de falar em público, mas quando conseguimos é genial. Eu coloquei a minha melhor voz e disse, gelados.
Muito, muito fixe. Mas Mas sabes que... Diz. Não, estava só aqui a responsabilidade, deixa-me só falar aqui ao Sérgio, Alexandre, desculpa, não, que força. a ideia da pandemia e desse toque que estavas a falar, essa proximidade que estavas a falar, é que nós hesitámos exatamente por isso, porque tivemos medo de desvirtuar o espetáculo e estar a não conseguir recriar a mesma intimidade. Mas aconteceram-nos duas coisas. Nós estávamos a fazer o espetáculo para 250 pessoas, com uma proximidade de 1 metro, e de repente tivemos que passar a fazer o espetáculo para 120 pessoas, e o palco agora é uma passarela que tem, não quero exagerar, mas tem pelo menos 8 metros. E ganhámos duas coisas, que é tempo de eu conseguir dedicar ver cada uma das pessoas individualmente, que eu não conseguia isso com 220 pessoas, e por outro lado o espaçamento permitiu-me uma euforia física que eu não conseguia sempre completamente atingir, agora, porque o espaço era muito apertado. Agora faço sprints, agora aquilo ganha assim um lado quase religioso, libertação de energia. E depois a máscara, que para mim é menos gratificante porque não consigo ver a expressão completa das pessoas, acho que também permite às pessoas, apesar do enorme esforço que é para as pessoas estar 2 horas com a máscara, permite às pessoas também esconder-se um bocadinho e mergulhar na sua viagem emocional, sem estarem tão expostos ao outro. Mas e com receio de mostrar álcool emoção, gel, não é? Sim, mas álcool gel é a palavra de ordem, ou seja, eu literalmente não largo o álcool gel em palco, não abdiquei de toque nenhum em palco, mas o álcool gel passou a ser a arma de defesa e de ataque e parte do humor do espetáculo e aumenta a poesia através da distância, ou seja, a distância que nós todos sentimos e a vontade que estamos todos juntos aumentou ainda mais. E depois é assim, a sensibilidade mundial das pessoas e do público em geral está nos seus píncaros. As pessoas estão com uma sensibilidade e com fome de contacto, e isso tudo faz com que o espetáculo ganhe ainda outra dimensão. E hoje, se tu me perguntasse se eu queria voltar ao formato mais intimista, mais perto, eu prefiro que não. Acho que ganhámos com esta distância, porque esta distância é representativa, metaforicamente, da distância da sociedade em geral, mesmo antes da pandemia. É muito honesto aquele espaçamento, é muito real e, acima de tudo, representa a vontade que nós temos de nos aproximarmos. Agora vou tomar notas com esta minha própria frase e escrever o meu próprio livro de autoajuda. Mas esses livros as pessoas cada vez mais procuram-se. 10 regras para ser mais não sei o quê, 5 dicas para... As pessoas querem essa coisa de... Querem fórmulas, fórmulas certas, eu acho que... Mas não é, eu acho que não é, eu entendo o impulso, porque repara, nós somos educados, a nossa educação em geral é uma educação do ponto de vista profissional, não é uma educação espiritual. É verdade. Tu vais só encontrar formas de viver, técnicas de viver, na igreja em geral, nas religiões. E as religiões vêm cheias... Não, mas as religiões vêm cheias de manhas e se mas passa para cá isto, então eu dou-te isto, mas cuidado com isso porque senão levas com aquilo. Enquanto que nós não temos... É com base no medo, não é? As religiões é muito com base no medo. Sim, querem sempre, pelo menos querem que a gente todos use o mesmo chapéu igual e que temos a mesma cantiga. Mas nós somos educados para aprendermos a fazer matemática, a ler história, a falar português e depois levamos com a disciplina de religião e moral. Mas há duas frentes onde nós aprendemos à nossa custa se não tivermos uma família ou amigos que te ajudem a pensar sexualidade e relações emocionais, como lidar com as nossas emoções. Ninguém nos ensina. Portanto, é natural que a gente chegue aos 40 anos, e comece a olhar para as bombas de gasolina. Coitado. Não, e olhamos nas bombas de gasolina por uma forma, por uma solução, porque essa solução, aquilo que os livros de autoajuda te dão, não é disparate nenhum. Ou seja, é disparate no sentido de apresentar ali um livrinho com 4 soluções. Só que tu aos 40 anos vais ler aquilo e dizes, bom, realmente, se calhar tenho que tomar conta dos meus amigos, tenho que falar com as pessoas, mas aquilo tudo soa um bocadinho casquinha. Enquanto que se nós tivéssemos desde o início se nos ensinassem, ou pelo menos ensinassem a pensar, ensinassem a falar, que sentir coisas estranhas não é estranho, que sentir coisas contraditórias não é estranho, isto tudo seria tudo muito mais simples. A questão é que quando nós chegamos aos 40 anos e começamos a perceber que temos mais 20 verões pela frente, com alguma dignidade, o que é que é isto? O que é que se faz? Como é que se faz? Não sabemos.
Portanto, eu não quero continuar a perder tempo, não é? Aquela coisa, eu não quero continuar a perder tempo, quero que isto, a partir de agora, seja a valer mesmo, não é? Eu costumo dizer muitas vezes, ainda há muitos estigmas sobre os psicólogos e os psiquiatras, que são coisas diferentes, mas eu costumo dizer que toda a gente devia fazer psicoterapia, mas toda a gente, não é tipo, é toda a gente, porque dá ferramentas e permite às pessoas terem um conhecimento de si próprios e dos seus limites e do que é que, da sua essência, que de outra forma, porque não há tempo, porque hoje tenho muito que fazer, porque agora não posso parar aqui 2 segundos para nós questionar o que é que estou a sentir. Apenas quando estamos à rasca, claro. Sim. Nós só quando estamos à rasca é que e aí essas ferramentas são complicadas, quer dizer, são complicadas porque nós estamos muito em baixo e de repente são formas de nos tirar do buraco, quando poderiam ser formas de nos potenciar e não de nos safar. E nunca chegas ao buraco, não é? Ora, aí está. Repara, o teatro, ou a arte de representar, porque é que as crianças conseguem, porque é que tu, quando comunicas com as crianças sobre temas complicados, falas através de brincadeiras, falas através de fantoches. Diz lá o que é que estás a sentir, não sei, como o próprio espetáculo fala. Quer dizer, porque são formas de nós a brincar, como pormos a criança que não tem ainda todas as questões lógicas, para o bem e para o mal, completamente definidas, comunicar de uma forma livre e até profunda e revelar coisas que não sabes explicar ainda através da palavra. Mas o teatro, a disciplina de teatro, é 1000 vezes mais importante do que a disciplina de religião e moral. Quer dizer, tu teres a possibilidade nas escolas, nas faculdades e por aí adiante, a importância do teatro amador nas universidades é também uma forma de tu aprenderes a pensar através de entender o outro. Porque nós fazemos isso quando lemos. Quando nós lemos e ouvimos a voz do autor aqui na cabeça e ele diz, eu quero matar não sei quem. Eu senti isto e estou apaixonado. Ou o que for, não interessa. Nós pensamos, foda-se, mas eu também já pensei nisso. Que engraçado. E também já senti isto, que engraçado. E de repente isso simplifica-nos a nossa vida, porque a maior parte dos nossos grandes problemas passa por não saber que o outro sente exatamente a mesma coisa ou parecido. E a sensação de solidão por acharmos que somos os mais esquisitos do bando. E de repente, nós é que somos assim, não é? Por isso é que o álcool, no seu melhor, é interessantíssimo. Porque de repente liberta o álcool e algumas drogas psicotrópicas em geral, e não vamos entrar em pormenores, mas porque de repente baixa-te as defesas e tu consegues. Expõe tudo. Fica tudo ali Agora, obviamente que depois o problema é que não te lembras nada no dia a seguir, mas o teatro, de alguma forma, a arte de representar, dá-te essa possibilidade, que é a possibilidade de entrar em mergulhos de, mas eu agora sou este e este sente o quê? Este sente assim, mas também faz assado e faz assado. Mas, e isso é o que te permite, bom, do ponto de vista catártico é evidente, mas do ponto de vista da empatia humana tem resultados profundíssimos, porque tu entendes que o outro é mais ou menos como tu, para o bem e para o mal. Sim, não foge muito, acabamos todos por sentir mais ou menos as mesmas coisas. E também acho que é por isso que esta peça também acaba por ter o sucesso que tem, porque as pessoas conhecem ali tanta coisa, mesmo que se calhar nunca tinham pensado no... Sim, não é preciso uma questão tão, por exemplo, do género, tive alguém próximo que também tentou suicidar-se ou não, mas se calhar perdi também, mas em miúdo se calhar perdi um animal de estimação que gostava muito, Claro. E portanto há muitas coisas que acabam por nós não estamos habituados a processar o que sentimos, não estamos esse treino, e é essencial. Sim, nós estamos a ver agora uma série, ela já não é recente, a primeira temporada é de 2016, também foi amplamente divulgada, que é o This Is Us. Mas só agora é que eu falei ao Sérgio, tipo, bora ver, porque a acho série que é fantástica e a forma como está construída e vai buscar o passado e o presente. Lembra-me, desculpa, o This Is Us é aquela em que eles adotam... Exato, que é a família ao longo das décadas, não é? Sim. É, exatamente, que eram 3, morre o filho... Das celebrações. Sim, que é o casal que tem trigêmeos e ela perde no parto. No parto perde um dos gêmeos e depois adotam um bebê negro que tinha sido entregue na maternidade. E é a história da vida da família. Ao longo de várias gerações. Sim, Isso normalmente acompanham os natais, os anos novos, há muitos exatamente. E eles depois fazem... essa série bateu-me. Houve um dos dias que eu fui para a noite, fui para a cama. À noite já não vais há muito tempo. Querias. Era bom, Estás a ver, agora estás a ver as saudades de te ver. Agora vou para a noite, aqui na varanda, também está fixe. Vais para o pé da Oliveira. Exato. Eu juro-te, eu fui para a cama a chorar.
porque aquilo mexeu. Foi uma cena que se aproxima de uma coisa que se passou na minha família e aquilo bateu-me de uma maneira os diálogos, a construção, tipo, a dose de emoções que eles põem tem uma época, não é? Só tinha uma season. Vai na quinta season. A primeira season é de 2016. Nós já vimos a segunda e agora a última temporada é de 2020 já. Eu acho que deve estar a ser libertada agora. Sim, deixa-me ver é aqui, muito porque fixe. Eu não sabia que isso seguia tudo. Eu tenho medo de estar aqui a fazer... Não, acho que nós estamos a falar da mesma coisa. Não é que na primeira season não há aquele personagem que é o tio, ou uma coisa assim careca, e que está a tentar despachar um dos gajos que é imigrante e acaba por entregar... Não, estou a ver que não. Deve estar a balhar. Mas a série é qualquer coisa de... E a forma como está apresentada é... Mas isto para dizer que são as emoções todas ali da família, não é? E não há famílias perfeitas e há não é? Há issues e coisas... Nem famílias, nem pessoas perfeitas, pessoas, não é? Sim, nem pessoas. E ver ali aquilo a acontecer é de uma simplicidade aparente. É tal e qual como a peça. Eu tenho... Parece uma coisa tão... é tão isto... Mas cheio de layers, cheio de camadas e vamos descobrindo as coisas assim aos poucos e poucos. E coisas que justificam o comportamento... O que é que implica? Sim. É espetacular. Se puderes, olha, fica a nossa sugestão. Vou aqui ver. Sabes que é uma coisa muito gira, que é normalmente esta coisa dos opostos é muito gira. Eu aprendi muito em Nova Iorque que as pessoas com o aspecto mais duro, mais fechado, são aqueles que normalmente se levantam e deixam as pessoas se sentar. Aqueles que têm às vezes o aspecto mais simpático e mais clean são aqueles que estão mais fechados na sua bolha. Há uma percepção normalmente que costuma ser muito ao contrário. Acho que o Bruce Springsteen, por exemplo, lançou a sua autobiografia agora há pouco tempo, um livro grossíssimo, não sei o quê, sobre ele próprio, que eu acabei por ouvir o audiobook, porque é ele próprio que grava o audiobook. E então, o que me fascinou naquilo era que eu sempre admirava a resistência que ele tinha a fazer concertos de 4 horas, eu achava aquilo incrível. Pensava, este gajo tem aqui uma energia, uma fome de vida incrível. E tu vais aprender na biografia do gajo é que ele dá concertos de 4 horas porque não quer ir para casa, porque lutou a vida inteira com depressão. E de repente tens um homem que é um símbolo de masculinidade, de uma certa forma sucesso de ser, sim, de boss, sem controle, e o que tu vais descobrir é exatamente o oposto. Fragilidade. É uma fragilidade que ele tenta colmatar e preencher de outra forma. O meu professor de yoga, de quem eu gosto muito e que é um professor de yoga incrível, a personalidade dele é muito curiosa. Eu penso que ele não se tenha tornado professor de yoga porque é por ser a pessoa mais zen ou serena do mundo. É exatamente o oposto. É por ser uma pessoa com as suas ansiedades e com as suas irritações que procura esse caminho. Porque o que é engraçado normalmente nas pessoas é este oposto que é fascinante. Normalmente aquilo que a gente não tem é aquilo que a gente acabamos por construir mais à frente, porque tens que trabalhar nisso. Aquilo que tu tens normalmente é aquilo que tu não és muito. É aquilo que tu não tens. Isso é muito giro no ser humano e nós nem sempre... Isto também era uma coisa que eu gostava de ter aprendido muito mais cedo, porque mistificávamos muito menos as pessoas à nossa volta e víamos o que nos colocava numa posição muito mais descontraída a nós próprios. Pá, que é muito perante os outros, não é? E perceber muitas coisas. Isto do ser humano é uma coisa que me fascina e dava aqui pano para mangas, não é? Falarmos sobre o que sentimos. Eu sou muito, ao contrário do Sérgio, eu sou muito de falar sobre o que sinto, dizer, eu preciso de falar sobre isso. E porque acho que é nesta comunicação que nos podemos entender, porque senão ele não vai perceber o que é que eu estou a sentir, eu não percebo nada do que é que ele está a sentir e é uma cagada pegada, desculpem. É uma educação, não, mas é mesmo uma questão cultural, quer dizer, nós homens somos muito educados ainda hoje, estamos muito melhores, eu acho que apesar de tudo temos evoluído, a minha geração, eu se calhar sou um caso suspeito, porque eu sou ator, é uma profissão muito liberal, onde somos instigados a expor-nos a vários níveis, portanto, há um lado feminino com o qual eu estou muito em contacto, que me permite ser se calhar mais expansivo do que tu, Sérgio, do ponto de vista de expor a minha intimidade. Mas este lado feminino do qual nós todos temos, e da mesma forma que os mulheres têm um lado
masculino, que isto é uma combinação nós somos pelo menos as duas coisas, pelo menos, no mínimo, se não formos 30 mais. Eu acho que as nossas gerações, os homens têm evoluído, muitas gerações têm evoluído. O meu irmão é muito mais mais novo ou mais velho? Mais novo. Mais novo. Portanto, a geração tem 30 anos, perto disso. Ele detesta que eu diga que ele tem quase 30 anos. Mas, quer dizer, é muito mais, expõe-se muito mais, e isso é maravilhoso, é muito mais sensível do que eu era. Eu demorei muito tempo a desenvolver, a alinhar a minha feminilidade com a masculinidade, sem fazer juízos de valor sobre o que é que isso quer dizer, como é que vou ser interpretado, como é que não sou interpretado. Eu agora, por exemplo, faço uma coisa, eu gosto imenso de pintar as unhas, por exemplo, e pinto sempre as unhas daqui. Agora hoje não tenho, por acaso, não tenho verniz, mas gosto imenso, e foi uma coisa que eu sempre gostei, e que só agora é que faço, é muito engraçado, e agora faço muitas vezes em espetáculos, e por exemplo, no Porto, dá-me sempre uma graça imensa dizer que uma das coisas maravilhosas, genéricas, é um bom verniz para as unhas. Tu não fazes ideia o frição que aquilo provoca. Porque de repente os homens que até aí estavam a confiar, porque o gajo é masculino que é e o gajo gosta de Bruce Springsteen, de repente, pinta as unhas, pinta as unhas. E é muito giro, mas eu faço questão de fazer isso, porque acho que é importante, é um exemplo absolutamente tonto, mas que ajuda aos poucos a nos enquadrarmos com deixarmos de merdas de azul, cor-de-rosa e de macho, fêmea. Opa, fogo. Da mesma forma que tinha um professor que dizia uma coisa muito gira, que era o grande desafio para os atores é ter homens em contacto com a sua sensibilidade e mulheres em contacto com a sua agressividade, que são códigos que são associados cada um para o bom. A mulher não pode ser agressiva, a mulher tem que ser doce, tem que ser boazinha, e o homem tem que ser durão, e tu conseguires ir buscar estas cargas ao sexo oposto, torna-te muito mais completo, independentemente do que é que tu és, não és, se és heterossexual, homossexual, bissexual, trissexual, não interessa. E isso a mim fascina-me, essas questões de género e de libertação de género, porque acima de tudo nós estamos a responder a estímulos exteriores de controle social, de controle do grupo. Tu és suposto ser assim, e portanto não sejas assado, porque senão destoa. Enquanto que o destoar continua a ser sempre a coisa mais fixe de todas, quando tu te libertas o suficiente em palco, ou quando te libertas o suficiente a dançar maluco, é quando a malta faz, primeiro estranhas, mas depois a malta entranha e dás um exemplo de setting free. Os velhos têm isso, não é? E os velhos é o que te faz destacar, não é? Acaba por fazer. Também, claro que sim, claro que sim. Porquê que os velhos estão a marimbar? Porquê que os velhos fazem e dizem o que querem? Porque estão-se a marimbar. Porque já perceberam que o pior que lhes pode acontecer é morrer. Portanto, já foi. Eu acho que volta um bocadinho à lógica das crianças, não é? Eles voltam a ser, eu acho que quando chegamos a velhos voltamos a ser meninos, é mesmo como diz o provérbio, é verdade, não é? Tipo, é uma coisa quase, é muito pueril, não é? Voltas ali à origem de tudo, quase, eu acho. Eu que venho do meio pequeno, não é? Tu conheces Tremoz? Não bem, mas sim, mas pronto, perto de Évora, então também tens que ir. Mas num sítio pequeno, estas coisas do comportamento ainda são muito mais difíceis do que se calhar o Sérgio, que viveu sempre em Lisboa num determinado enquadramento. Eu tive que viver não podes fazer isto porque o que é que as pessoas vão dizer, e depois és falada, e depois não sei o quê, e depois é tipo, é filha de não sei quem, que fez não sei o quê, e que tem 30 anos e ainda não casou, e que não sei o quê. Portanto, isto é tudo um bocadinho complexo de... É mortal. É mortal. É assim que os espíritos vão regelando e vão ficando trancados e depois não se conseguem libertar e depois chegam aos 50 anos e dizem o que é que eu sou, e nem sei o que é que eu sou, porque por isso é que é essencial e por isso é que é um processo normal de libertação dos pais, onde nós fazemos uma guita muito grande e dizem, desculpa lá, eu agora vou ser eu como tu também foste tu, se é que conseguiste. Há um filme muito louco nos anos 50, o Splendor in the Grass, o Esplendor da Relva, acho que é, não me quero enganar, acho que é Elias Kazan, Nicholas Ray, e é com Warren Beatty, com uma atriz genial que era, não vou lembrar o nome dela,
E há uma cena incrível que é anos 50, antes da explosão da explosão hippie, do free love e de vale tudo menos arrancar olhos, em que e é uma cena incrível em que aquilo é uma história de amor, basicamente, anos 50, em que eles amam-se e adoram-se e andam a tentar desesperadamente ter a primeira relação, ter a primeira relação sexual entre eles. E eles amam-se e aquilo tu percebes claramente que eles se amam. E a tensão social de controle para aquilo não acontecer traz-lhes danos inimagináveis. E há uma cena brutal, porque na altura, portanto, era aquele código, na altura que ainda hoje, o código da mulher que vai para a cama pela primeira vez é puta, portanto há umas mulheres que são para ir para a cama, outras mulheres que são para casar, etc, etc, e isto ainda mais agudizado, não é? E há uma cena impressionante em que a filha, já é uma mulher, a filha tem 20 e tal anos, em que a filha está no banho e a mãe está ainda ali na casa de banho e ela deitada na banheira e a mãe está ali a invadir aquele espaço e aí não dá espaço e a minha filha é uma menina bonita, a minha filha é uma boa menina, e está ali numa menina e bem, é uma cena lindíssima que ela está deitada na banheira, o plano da câmara está de cima, tu estás a vê-la de cima e ela começa num loop em que a preocupação da mãe é se ela já teve relações sexuais, já não é virgem, e está num loop e a menina passa-se, e tu percebes que há ali uma coisa, uma partezinha qualquer do cérebro que queimou, e que ela começa a gritar, sim, sou uma menina boa, sou uma menina boa, sou uma menina boa. E tu percebes que depois, o filme é tristíssimo, é lindíssimo, a relação não vai para a frente, eles acabam por casar com outras pessoas, porque não conseguiram executar o amor deles, e tudo o que eles queriam era mandar uma queca. That simple. That simple. E a pressão social e de tudo. A pressão, desfê-los. E ainda hoje nós vivemos isso, não desta forma, obviamente, mas aí pronto, aí quer dizer, a independência económica de ambos os sexos e a mulher receber tanto como o homem e ter aprendido ao longo de gerações que tem tantos direitos iguais, se é que não tem mais pelas responsabilidades que tem pelo facto de ter que ser mãe, faz com que, mas isso limita-se a uma questão que é assim, de repente a Alexandra ganha tanto como tu, não há cá aquela coisa de, filha, desculpa lá, quem faz aqui dinheiro sou eu, vai-te lá causa. Não, porque ela faz manguitos para ti, desculpa lá, olha lá. Mas eu não preciso de ir para nada. Sim. Claro, é uma opção, nós estamos juntos por uma opção. E isso faz com que nós, homens, tenhamos que ter um arcabouço muito maior no sentido de poder negociá-lo. Ou seja, eu quero fazer isto. Tu podes fazer, mas ela também pode. E então, como é que é? Ou fazemos os dois ou não faz. E aí a gente diz, olha lá, espera lá, não estou a perceber. Mas tu também vais fazer se eu fizer. Então, querido, se tu fazes, eu também faço, não é? Claro. E aqui é o que é fascinante no ser humano. Temos que negociar uns com os outros. Então, estamos em pé de igualdade e a evolução vem daí, porque a gente só tem é a aprender e vice-versa. Muito bem. Olha, 2 perguntinhas finais. Eu, por mim, ficava aqui na boa, mas pronto. Tens assim algum... Isto eram para ser 20 minutos, 20 não é? Meia hora. Já vai... Desculpa lá, Ivo, mas olha... Não vais lá, não, por exemplo. Tu vais ficar sem luz, ou então vamos, mais 2 perguntinhas e vamos a isso. Sim, ficar sem luz, não é? Pergunto só se tens assim algum talento escondido, tipo do género, sei cozinhar muito bem risoto, ou sei lá. Sou muito bom a fazer malas de carros, ou seja, sempre que alguém vai de viagem o Tetris da coisa, não é? Sou praticamente um gênio. MacGyver da cena. Incrível, as coisas que eu faço em termos de organização espacial, sou genial. Eu podia ir para a NASA e tratar das malas todas deles. Enfias basicamente o Rocio na Rua da Betesga. Esquece o Rocio, cheguei ao Rocio, os restauradores e mais além. O Cachoé, faço milagres. Boa. E a última pergunta mesmo para finalizarmos, quais são os sonhos seguintes? O que é que... Olha, eu antes da pandemia já era um dia de cada vez, eu agora com a pandemia é meio dia de cada vez, portanto eu tenho, os meus sonhos mantêm-se muito iguais, eu gosto muito do trabalho que faço, espero continuar a ter oportunidades de o fazer, se eu conseguir fazer numa forma mais internacional, genial. Eu aprendi também que os meus sonhos são muito altos e sempre foram assim. Acho que nada é impossível,
Mas ao mesmo tempo as minhas expectativas são muito baixas, e é isso que me permite ainda hoje manter a minha energia. Descobri isso há pouco tempo, ou seja, eu não reduzo também dos meus sonhos. O que eu nunca tive muito alto foi as minhas expectativas. Portanto, isto traz-me bastante serenidade Conforto, e a vontade exato. de contribuir. E tudo o que vier é positivo. Sim, é ganho. Acabas por ter menos desilusões e és mais surpreendido, não é? Porque não estava e tira a pressão, e tira um bocadinho a pressão da coisa, não é? Tira completamente a pressão da coisa. Não deixas de ter objetivos lá em cima. Simplesmente Agora, não vives obcecado com a dor de não chegares lá, basicamente. Mas o truque é, eu acho que muitas vezes a gente faz o contrário, que é baixamos o sonho e ajustamos-lo à expectativa. E isso é fodido, porque um sonho tem que ser gigante. Não vale a pena ter sonhos pequeninos. Quer dizer, não vale a pena. Para isso não são sonhos, são objetivos. Tipo, vai em grande ou não vais de todo, não é? É aquela coisa da pessoa chegar sonhar uma coisa que é facilmente alcançável, não é? Que não tem que fazer grande esforço para isso. Não. Tem que ser total, tem que ser absoluto, tem que ser praticamente impossível. E a gente tem que saber que é uma distância absolutamente louca, mas também temos que ter a consciência completa de que, como um bom sonho, é dificilmente concretizável. E se tivermos isso claro, quanto mais altos são os sonhos, mais a cenoura do sonho está lá longe, e mais tu trabalhas para ele, e mais tu corres atrás dele, e mais tu te mantens excitado e, acima de tudo, entusiasmado, que é uma coisa que eu acho que é muito atrativa. Pelo menos a mim atrai muito pessoas entusiasmadas com as suas coisas. A mim, o entusiasmo dos outros e a excitação dos outros e os projetos dos outros interessam-me à brava, e quanto mais impossíveis são, mais eu fico encantado, fico encantado ver alguém assim a vibrar com o que quer que seja, com o que quer que seja. Acho que é assim uma qualidade humana genial, e que os animais têm todo o seu esplendor quando nos veem, quando tu te esqueces do telemóvel em casa e voltaste um minuto depois e a Ellie está tipo, oh meu Deus, que saudade! Há um texto muito giro que diz qualquer coisa que ter um cão, o amor é mais ou menos como ter um cão, tipo, um cão... o amor, tu chegas a casa, é como o cãozinho, fica sempre feliz por te ver. Tu podes dar-lhe ali uma palmada, mas ele a seguir está lá novamente. E o amor genuíno acho que deve ser um bocadinho assim. É um texto muito giro. E os sonhos também, os sonhos fazem isso, quer dizer, os sonhos são essa banar de cauda, são essa excitação, porque tens uma coisa que tu de manhã dizes, foda-se, uau, se isto acontecer é do caralho, e estás ali sempre com aquilo ali, e não interessa não interessa a escala onde é que tu estás e a distância onde é que tu estás, tens lá sempre aquilo, e isso mantém o brilho no olhar, e isso é, não sei, para mim funciona, para mim, se calhar. Sim, faz viver, não é? Faz viver e querer viver. Para mim sim. Ivo, muito obrigada por ter estado connosco. Foi uma conversa porreira, pá. Porreira, pá. Por isso, votos de muitos sucessos e que mantenhas esses sonhos e que vás atrás deles com toda a força, porque acho que tem que ser assim. Sérgio? Eu da minha parte também agradeço, e nós havemos de nos ver aí numas peças. Nós queremos voltar a ver o espetáculo e havemos de ir, e vamos depois ter contigo. Isso. Boa, lá vos espero. Vamos abrir mais datas, lá vos espero. Quando é que tens agora datas para... Olha, estas esgotaram, a da semana que vem esgotaram, vamos abrir nos próximos dias, esperemos nós. Estamos a tentar abrir, se eu não estou em erro, acho que é 14, 16, 17, 18 e 21 ainda deste mês. É o que estamos a tentar até segunda-feira. E os espetáculos são no Time Out, no Mercado de Ribeiro, e agora são às 7 da tarde. 7 da tarde. Passámos para as 7, porque assim a malta acaba às 9 e ainda tem tempo de ir tranquilos para casa. Sim. Boa. É fixe. Pronto. Muito bem, está muito feito. Obrigado. Obrigada, falamos. Obrigado, eu já quase no escuro, no escuro. Quase de noite. Beijinhos a vocês, Obrigado. Beijinho grande, obrigada. Tchau.